Vamos iniciar agora a nossa videoaula sobre processo de desenvolvimento de software, parte 1. Bem, não existe solução em qualquer engenharia sem que haja processo e ferramentas. Então, fundamental na engenharia de software, que é o nosso contexto, que nós estamos focando justamente no desenvolvimento de software, a existência de processo de desenvolvimento de software, porque ele permite lidar com complexidade e minimizar os problemas envolvidos no desenvolvimento propriamente dito. Um PDS ele compreende as atividades necessárias para definir, desenvolver, testar e manter um produto de software. Alguns objetivos de um processo de desenvolvimento de software: definir quais atividades a serem executadas ao longo do projeto, definir quando, como e por quem tais atividades serão executadas, prover pontos de controle para verificar o andamento do desenvolvimento do projeto, padronizar a forma de desenvolver software em uma organização. Então, esses objetivos são importantes, porque nós vamos ver futuramente no módulo de gerência de projeto, nós vamos ver que para se planejar um projeto, é fundamental o desenho do processo que vai permitir gerar aquele produto. No caso aqui a gente está tratando da engenharia de software, que o produto é um software. Alguns exemplos de PDS: RUP, Rational Unified Process, Extreme Program, XP, Scrum, entre outros. As atividades típicas de um processo de desenvolvimento de software incluem levantamento de requisitos, análise de requisitos, projeto, implementação, testes e implantação. Essa palavra projeto, por alguns autores, é também utilizada a palavra design, de desenho do inglês. E essas duas etapas iniciais, levantamento de requisitos e análise de requisitos, é o que a gente denomina de engenharia de requisitos, que seria assim um subconjunto da nossa engenharia de software. Alguns modelos de ciclo de vida. Um ciclo de vida corresponde a um encadeamento específico das fases para a construção de um sistema. Dois modelos básicos que nós temos é o modelo em cascata e um modelo interativo e incremental. Nós vamos agora, a partir de agora, nós vamos detalhar ambos os modelos. Então nós temos aqui o modelo cascata, que durante décadas 60, 70, 80, esse modelo foi utilizado em grandes projetos, de desenvolvimento de software. E a característica dele, como diz aqui, que ocorre uma progressão sequencial entre uma fase e a seguinte. Então eu tenho aqui levantamento de requisito, esgota-se o levantamento de requisito, vamos para a análise de requisito, esgota-se a análise de requisito, vamos para o projeto, posteriormente implementação, teste e finalmente implantação. Uma das características do modelo em cascata, como foi visto anteriormente, é que as etapas são desenvolvidas de forma sequencial. E hoje, atualmente, principalmente por impacto da tecnologia orientada a objetos, os projetos reais raramente seguem um fluxo sequencial. Nós vamos ver que hoje, o fluxo mais utilizado é um fluxo interativo e incremental, ou seja, você desenvolver o software por etapas, mas isso vai ser detalhado mais à frente. Esse modelo ele assume que é possível declarar todos os requisitos antes do início das demais fases de desenvolvimento, o que aumenta a possibilidade de propagação de erro nas fases do processo. E uma outra característica é que o desenvolvedor o usuário só tem uma versão de produção do sistema
somente no final, na última etapa, que é a etapa de implantação, depois de terem sido desenvolvidas todas as demais etapas. Ou seja, aqui uma restrição significativa vai ser o tempo de entrega do software, né, considerando justamente essa característica, né, da versão de produção. O segundo modelo que nós estamos tratando é o modelo iterativo incremental, que divide o desenvolvimento de um produto de software em ciclos. Cada ciclo de desenvolvimento podem ser identificadas fases de análise, ou seja, nós vamos desenvolver o software em versões como produto de cada ciclo, e cada ciclo desse nós vamos analisar um pouco, projetar um pouco, implementar, testar e disponibilizar para o usuário uma versão, né, uma versão de software. Essa basicamente é o modelo, né, sintetiza o modelo iterativo incremental. Cada ciclo considera um subconjunto de requisitos. Então, nós temos um grande problema a resolver, um domínio do problema, um contexto, um escopo. Esse escopo pode ser modularizado em subconjuntos de requisitos, e cada subconjunto de requisito ele pode gerar uma versão de software. Dessa forma que, né, caracteriza o modelo iterativo e incremental. Esta justamente é uma característica que contrasta com a abordagem clássica, ou seja, com a abordagem do modelo em cascata. Então, essa figura ela ilustra, né, que o modelo iterativo incremental é o desenvolvimento em mini cascatas. Então, cada ciclo, então nós temos aqui um ciclo ou iteração porque cada ciclo desse são executadas as mesmas etapas. Então, nós temos aqui no ciclo 1 gerado uma primeira versão de software disponibilizada para o usuário. Inicia-se um segundo ciclo, uma segunda iteração, né, com as mesmas etapas, gera-se uma segunda versão de software de forma incremental. Por quê? Essa segunda versão ela vai possuir as funcionalidades existentes na versão 1 e vai agregar valor ao software, né, de novas funcionalidades para o usuário. E assim sucessivamente vão sendo, né, o software vai sendo desenvolvido em ciclos, etapas, né, ou iterações, e gerando versões para os usuários. Um modelo também que funciona como um metamodelo, um modelo de modelo, foi o modelo espiral, né, proposto por Boeing em 1988. Nós vamos ver que cada setor da espiral corresponde a uma tarefa ou fase do desenvolvimento. A primeira tarefa, determinação de objetivos, alternativas e restrições, né, onde ocorrem o comprometimento dos envolvidos e o estabelecimento de uma estratégia para alcançar os objetivos. Nós temos uma segunda tarefa, que é a avaliação de alternativa, identificação e solução de riscos. Esse modelo ele destaca, né, o conceito de risco, e executando-se nesta tarefa uma análise de risco. Prototipação é uma boa ferramenta para tratar riscos, né? Se o risco for considerado inaceitável, pode parar o projeto. Na terceira tarefa ocorre o desenvolvimento do produto. E, finalmente, na quarta tarefa, o produto é avaliado e se prepara para iniciar um novo ciclo. Então, na figura a seguir, vamos entender esses conceitos de forma ilustrativa, uma figura. A figura ilustra um modelo espiral. Então, nós temos aqui a primeira tarefa do modelo, determina objetivos, alternativas e restrições. Temos aqui a segunda tarefa, avalia a alternativa, identifica e resolve riscos. A terceira tarefa, desenvolve e verifica produto do próximo nível. E finalmente a quarta tarefa,
Então, cada loop ele vai executar essas 4 tarefas. Então, nós temos aqui um loop inicial para plano do ciclo de vida. Então, o primeiro loop ele vai resolver, né, ele vai gerar esse plano do ciclo de vida, vai fazer análise de risco, gerar um protótipo necessário, vai fazer o conceito da operação. A partir daqui, ele pode partir para o plano de requisitos. Né? O plano de requisitos, ele vai fazer uma análise de risco, protótipos, se for necessário, vai levantar os requisitos de software, validação dos requisitos, vai fazer um plano de desenvolvimento do software. O plano de desenvolvimento de software, né, ele inicia um outro loop, vai fazer análise de risco, protótipos necessário, o projeto do software, validação e verificação do projeto, e vai fazer um plano de integração e testes. E finalmente, ele vai entrar no último loop para esse desenvolvimento, para essa proposta, que é justamente análise de risco, protótipo, gerar o projeto, detalhar o projeto, gerar código, testar a unidade, integração e teste, teste de aceitação, implementação e finalmente o produto, né, poderá ser implementado. Então, uma característica aí do modelo espiral é esse o loop, e cada loop ele inclui as 4 tarefas. Vamos entender agora, né, a prototipagem no contexto da engenharia de software. Então, como está descrito, né, no processo de prototipagem, o desenvolvedor interage diretamente com o usuário, né, escutando seus pedidos e desenvolvendo imediatamente um protótipo, ou seja, disponibilizando um software, né, do produto desejado. O usuário então utiliza esse protótipo e fornece ao desenvolvedor novas informações que o levam a modificar o protótipo de maneira a atender todas as necessidades do usuário. É claramente um processo de desenvolvimento baseado em um ciclo de realimentação de informações, com alta participação do usuário. Então nós podemos visualizar aqui na figura que o desenvolvedor, né, o analista escuta o cliente, constrói ou revisa o protótipo, juntamente com o usuário avalia, faz-se a avaliação do protótipo, né, e assim novos requisitos podem surgir para um novo ciclo de prototipação ou mesmo para revisão, né, de protótipos a serem modificados. Durante algumas décadas, a metodologia padrão para desenvolvimento de software foi a metodologia estruturada, ou seja, o paradigma, a forma de resolver o problema, a forma de pensar, era a forma estruturada. Com a orientação a objeto é um conceito antigo, né? Mas alguns metodologistas começaram a perceber algumas vantagens do paradigma orientado a objeto em relação ao paradigma estruturado. Nessa comparação, percebeu-se uma necessidade de definir um padrão para a modelagem de sistemas que fosse aceito e utilizado amplamente, porque existiam vários metodologistas propondo metodologias orientadas ao objeto, e justamente essa unificação, percebeu-se a necessidade de se definir um padrão para desenho dos artefatos de software, né, dos modelos de software, de acordo com o paradigma orientado a objeto. Com isso surge a UML, Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada, em 1996, ou seja, uma tecnologia muito recente, como a melhor candidata para ser uma linguagem assim denominada de unificadora. Em 97, a UML é aprovada como padrão da OMG.
A OMG é o Object Managed Group, um grupo criado justamente para realizar a gestão a nível mundial da orientação a objeto. Então, Object Managed Group, grupo de gestão de objetos. Incito até que vocês procurem na internet, né, o site da OMG. Vocês vão ver lá disponíveis vários artigos, tudo relacionado à orientação a objeto. Desde então, a OML tem tido grande aceitação pela comunidade de desenvolvedores de sistemas de software. Ou seja, a OML tornou-se um padrão quando se trata de desenvolvimento de software de acordo com um paradigma orientado a objeto. Cabe destacar que a OML é uma linguagem visual, né? Independente de linguagem de programação, podemos desenhar artefatos, diagramas, esses diagramas serem implementados em diferentes linguagens de programação. Podemos, e depende do processo de desenvolvimento, podemos ter diferentes processos de desenvolvimento, utilizarmos também a OML em diferentes processos de desenvolvimento. Ela não é uma linguagem de programação, mas possui versões, né? Nós estamos hoje na versão 2. Não é uma técnica de modelagem. Quem define técnica de modelagem são os processos, são os modelos de ciclo de vida. E um processo de desenvolvimento que utiliza o OML como linguagem de modelagem envolve a criação de diversos documentos. Esses documentos são denominados artefatos de software, podem ser textuais ou gráficos. Nós vamos ver posteriormente que a gente pode gerar modelo de caso de uso. Ele tem artefato gráfico, que é o diagrama de caso de uso. Ele tem um artefato textual, que é a descrição de caso de uso. Ambos são artefatos que fazem parte do modelo de caso de uso. Os artefatos gráficos produzidos no sistema orientado a objetos são definidos através dos diagramas do OML. Então, essa palavra diagrama é o padrão utilizado na informática, né? Quando a gente fala em fazer um desenho, então a gente utiliza a palavra diagrama. Então, na área de banco de dados, diagrama, entidade e relacionamento. Diagrama de classe na OML. Diagrama de componentes e assim vai. A figura ilustra aí as principais contribuições para o OML como uma linguagem unificadora. Destaco aqui esses três, Rambo, Bock, Jacobs, que lideraram esse processo, né, de organização, de unificação da OML a partir de vários metodologias. Aqui não está a indústria, mas também a indústria contribuiu para a geração, né, para a geração da OML. Teve também a contribuição da indústria, IBM, Microsoft e outros. E aqui nós temos aí o diagrama do OML, os diagramas atuais, né, da OML. Nós temos duas grandes categorias, né, estruturais e comportamentais. Como a gente está tratando aqui de software, não podia deixar de ser. O software tem basicamente duas dimensões, né? Dados e funções. Então, justamente essas duas grandes categorias, os diagramas estruturais, eles priorizam a modelagem voltada para dados. E o diagrama comportamental, ele prioriza a modelagem voltada para as funções. Então, terminamos aqui, apresentamos aí, destaco que nessa videoaula nós enfatizamos aí modelos de ciclo de vida, basicamente cascata e iterativa e incremental. E fizemos uma revisão aí da linguagem UML como uma linguagem de modelagem unificada. Até a próxima.